Muito bem, pessoal. Nesse último vídeo, a intenção é a gente dar uma passada aqui em política externa brasileira, né? Que a partir de agora eu vou chamar de PEB, tá bom? E assim, é uma parte da matéria bem chata, né? Você deve ter notado já, não só pela quantidade de itens, né? De informações muito diferentes que existem entre elas, né? Nesse contexto, tá? Mas também a complexidade com que o autor escreve, né? Isso. Então, a minha intenção aqui não é abordar todo o assunto, porque o assunto é muito grande e ia ficar um vídeo enorme. A intenção é apenas a gente destacar alguns pontos que eu acho que são muito importantes aí para a prova, tá? Então, a gente atingir esse efeito desejado aí, tá? Então, assim, o livro começa com Castelo Branco, tá? Então, a gente vai lembrar, né, que depois que acabou a República Velha, né, em 1930, com a assunção de Getúlio Vargas, o Brasil começou a adotar uma nova postura, né, em termos de desenvolvimento, em termos de você fortalecer o setor secundário. O Brasil ele era extremamente agrário exportador, né, dependente do café, da cafeicultura, né? E aí Vargas ele veio com essa proposta desenvolvimentista, tá? E aí, ao longo do governo da era Vargas, e depois isso aí continuou com Kubitschek, houve, de fato, um grande avanço desse aspecto do desenvolvimentismo, tá? O que estava acontecendo? Depois da saída de JK ele ficou no poder de 56 a 61, tá? Depois de JK, veio Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros ele acabou renunciando com meses, né, no poder, e aí avançou João Goulart, né? E João Goulart ele tinha aquela ideia mais sindical, né? Então, assim, o Brasil passou por um momento bem complicado naquele momento ali, vindo do parlamentarismo, tentar frear um pouco o poder do João Goulart, aquela coisa toda. E quando chegou em 64, veio o regime militar, né? Então veio ao poder Castelo Branco, apoiado ideologicamente pela ESG, né, a Escola Superior de Guerra, que naquela época tinha uma grande influência nas elites brasileiras. Então, assim, o Castelo Branco ele veio com uma nova perspectiva, né, com o que o Cerro fala de correção de rumos, tá? Castelo Branco entendia que o Brasil estava perdendo o rumo correto, cedendo às pressões comunistas, tá? E aí ele fala assim, não, nós temos que corrigir o nosso rumo, tá bom? E aí essa correção de rumo, ela tem algumas questões que o próprio Cervo depois fala que foram frustradas, né? Então por isso que ele bota frustrada correção de rumos. Por quê? Porque ele tentou corrigir o rumo, mas de fato a coisa não adiantou muito, porque o Brasil não tinha aderência com o que estava acontecendo fora do Brasil, tá legal? Então, o que acontece? Lembra que Getúlio Vargas assumiu o poder em 64. E, naquele momento, a Guerra Fria, como eu falei nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, já estava numa fase de distensão, tá? Então, aquele conflito leste-oeste já estava deixando de ser a razão de ser ali das relações internacionais, tá? Estava começando a se perceber as dificuldades oriundas do conflito norte-sul, né? Dos países desenvolvidos com os subdesenvolvidos, ver aquela coisa dos três mundos, né? Que depois avançou na década de 70, 60 e 70, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, tá? Então, assim, começou a aparecer essa dicotomia aí do norte-sul, tá? Então, por isso que essa é a primeira coisa aí. Castelo Branco ele pautava a política externa dele, né, numa ideia leste-oeste, né, naquela coisa da bipolaridade, tá bom? E tinha aquela contradição, né, que vai permear toda a nossa política externa, do universalismo e do nacionalismo, tá legal? E então, assim, a gente vai ver isso durante vários momentos aí, a gente vai falar sobre essa questão, tá bom? É importante, pessoal, não confundir, acabou que eu não falei isso no início do vídeo, mas relações internacionais e política externa, tá? O assunto tratado pelo Cervo é política externa, tá bom?
Então, assim, está mais relacionado à forma de fazer política no ambiente externo, tá legal? As relações internacionais, elas contêm, né, a política externa. As relações internacionais são algo maior, tá bom? Então, é bom ter essa noção para vocês não confundirem relações internacionais com política externa, tá bom? Então, assim, naquele momento, o Brasil, com Castelo Branco, ele tinha muito essa ideia do ocidentalismo. Tá? Então, pode ter uma questão na prova pedindo assim, caracterize a correção de rumos de Castelo Branco. Tá? Pode ter uma questão desse tipo assim. Tá? Então, aquela coisa, reforço da bipolaridade, fronteiras ideológicas, tá? Ocidentalismo, segurança coletiva, tá legal? Tá? Isso é uma coisa importante, tá bom? Aí, o que acontece? Naquele momento ali, aí, em todos os momentos, é bom vocês, quando vocês lerem o Cervo, é bom vocês terem o seguinte, ao ver cada presidente, como que ele tratava internamente as coisas e externamente nas diferentes posições, né? Com os Estados Unidos, com a África, com a Europa, com a China, com o Japão, tá legal? É bom você poder ver como é que foram essas modificações ao longo do tempo, tá? É bom você sempre olhar com esse olhar, tá legal? Muito bem. Então, assim, acabou que isso acabou não dando certo, né? Então, a gente viu que essa forma de conduzir a política externa de Castelo Branco acabou não dando certo, ela foi frustrada, né? Ela não tinha aderência com o que estava acontecendo no mundo, tá bom? Então, assim, a gente foi, pelo que a gente consegue ler, depreender, houve uma necessidade de uma nova correção de rumos, tá? E isso veio já com Costa e Silva. Se com Castelo Branco a gente tinha correção de rumos, a partir de Costa e Silva a gente tem a chamada diplomacia da prosperidade. Tá? Então, pode ter uma questão assim, o que caracterizava a política externa a partir de Costa e Silva? Né? Costa e Silva, 67 e 69. O que caracterizava? Diplomacia da prosperidade, ou seja, a política externa a favor do desenvolvimento. Ou seja, rememorando aquela ideia anterior que veio de Vargas, né, de tudo ser voltado ao desenvolvimento nacional. É por isso que lá na frente vai falar do Estado desenvolvimentista. O Brasil ele adotou essa postura até 89. Tá? Então, começou na era Vargas e até 89 a gente teve a figura do Estado desenvolvimentista. Tá? O Brasil foi um paradigma desse tipo de Estado. Tá legal? Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? E aí, a gente vê que essa ideia da diplomacia da prosperidade, ela perdurou nos governos Costa e Silva, Médici e Geisel, tá? E em Geisel, que ficou no poder de 74 a 79, a gente vê uma modificação, tá? Então, assim, de 74 a 76, ele ainda permaneceu nessa ideia da prosperidade, mas depois ele deu uma modificada, tá? Quando veio o presidente Carter, ele assumiu, e aí jogou, está até na matéria de história, e outra matéria também tem isso, né? Ele começou a focar mais essa questão de direitos humanos, os Estados Unidos mais com aquela coisa missionária, né? Então, assim, ele começou a condicionar uma série de coisas a como que o país fazia a sua política, né? E aí Geisel ele achou isso aí um absurdo, porque isso aí é uma forma de interferir na soberania do país, e aí ele acabou com a missão naval, né, americana, denunciou os acordos militares, tá? Fechou a missão naval, né? E aí mudou o foco. Aí Geisel saiu, né, em 77, ele desfoca dos Estados Unidos e vai para a Europa. Aí, nessa fase, a gente já vem com o chamado pragmatismo responsável. Tá legal, pessoal? Então, a partir de Geisel, então, teve uma transição onde eu saí da diplomacia da prosperidade e fui para o pragmatismo responsável, ou seja, um governo voltado a questões mais práticas, a questões assim, voltadas a realmente assim, me beneficiar independentemente da minha postura. Então, a gente via nesse caso aí uma aproximação, né, com países do leste europeu,
né, uma maior aproximação com a África, com a China, tá legal? Então, assim, a gente começa a ver aí uma queda, né, da importância dos Estados Unidos, tá? Isso vai culminar em 2009, quando a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Tá? Então, a gente vai ver isso depois. Beleza? Então, assim, a gente viu que com Costa e Silva, Médici e Geisel houve essa modificação, né? Com o advento da diplomacia da prosperidade. Isso pode ser uma questão de prova. Tá? E aí, uma coisa que é interessante, né? Ele pode perguntar por que houve essa modificação, né, da correção de rumos, né, para a diplomacia da prosperidade. Tá? E aí é importante, né, verificar que essa falta de aderência, né, que tinha entre o que estava acontecendo no mundo com a Guerra Fria e o que estava acontecendo no Brasil, né? Aquela mudança de eixo, de leste-oeste para norte-sul. Tá? A resposta está mais ou menos por aí, tá bom? Uma coisa que eu diria também que é importante de analisar aqui, na parte já da diplomacia da prosperidade, é que o Brasil realmente ele atrelou, né, a diplomacia ao desenvolvimento. Tá? Então, assim, você nota essa modificação de maneira bem clara na postura brasileira. Tá? E aí ele começa a trabalhar questões mais universalistas. Tá? Então, isso é uma coisa importante na modificação também. Sai aquela postura mais ocidentalista, mais ali eixada nos Estados Unidos, e começa a se adotar uma postura mais universalista. Tá? O Brasil como um ator no cenário universal. Tá? Enfim, aí a coisa foi avançando. Tá? A gente é bom te avaliar também, e o Cervo ele coloca isso aí no livro de maneira assim bem velada, mas na hora que vocês enxergam dessa forma fica legal, tá? A questão dos eixos temáticos, tá legal? E aí cada presidente tem os seus eixos temáticos, tá? Então a gente tem que avaliar o eixo temático da seguinte forma: questão interna, né? O poder nacional, a política externa, tá? Né? No seu cenário internacional, e a questão da segurança. Tá? Então, assim, se, por exemplo, com Castelo Branco havia uma questão, uma postura de segurança coletiva, a partir de Costa e Silva, a gente tem uma preocupação maior com segurança nacional. Tá? Isso aí vai dentro daquela ideia da postura universalista do Brasil em vez da postura ocidental. Tá bom? Tá? Então, é bem interessante avaliar sobre essa questão dos eixos temáticos. Tá? E a gente vê, por exemplo, como Costa e Silva ele entrou com isso, como é que Médici viu isso, como é que Geisel fez isso. Tá? A gente chegou lá no Geisel, que eu falei, porque o Geisel ele é um ponto de inflexão, né? Como eu falei, né? Que a partir dali começou o pragmatismo responsável. Né? Então, é importante a gente ter noção desses marcos. Tá? Então, Castelo Branco, tá bom? Depois, Costa e Silva, Médici, até uma parte do governo Geisel e a partir de Geisel. Tá? E aí a gente vê ali ele falando bastante sobre como é que era a relação do Brasil principalmente com os Estados Unidos, União Soviética e Europa Oriental, Japão e a Europa em si, né? Os diversos governos, né? E aí isso aí é uma leitura, não tem jeito aí se eu ficar abordando isso agora aqui também, mas é uma leitura assim um pouco mais fácil, julgo eu, tá? Uma coisa importante, né? Ele pode perguntar como é que foi caracterizado o projeto desenvolvimentista do Brasil no período de 68 a 79, tá? Lembra que essa época aí é aquela coisa do pragmatismo, da diplomacia da prosperidade, né? Então, assim, era um desenvolvimento, né, que eu queria robustecer, né? Eu queria dar mais robustez a minha indústria interna, né, o meu capital interno, tá legal? Então, assim, houve uma busca em se desenvolver a indústria de base, em se desenvolver a indústria de transformação, tá legal? Essa era uma grande preocupação dessa época, tá bom?
Deixa eu ver mais aqui alguma coisa que é importante dessa parte aqui. Ele fala muito, né, do presidente e dos seus chanceleres. Tá? Eu não sei se vale a pena acabar assim, pelo tanto de ler, acaba decorando, né? Não sei se pode ser que tenha uma questão na prova e fala assim, por exemplo, qual foi o que Gibson Barbosa achou que era importante com relação à política externa brasileira, tá? Então a gente tem que saber, por exemplo, que Gibson Barbosa ele era o ministro das Relações Exteriores, era o chanceler do governo Médici, tá? Para poder ver, o governo Médici, então, ele era diplomacia ali da prosperidade, então por que ele queria, né? Então assim é bom analisar por esse caminho, tá legal, pessoal? Aí tem que... Pode ser que tenha uma pergunta falando o que fez Geisel adotar o chamado pragmatismo responsável na sua política externa, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Então, aquela coisa ali da buscar uma identidade nacional, sair daquela tutela americana que estava cegando a nossa originalidade, tá? Em termos intelectuais, tecnológicos, tá? Tanto é que ele buscou ali um acordo nuclear com a Alemanha, né? Ao arrepio ali da União Soviética dos Estados Unidos, né? Esse acordo nuclear com a Alemanha. Ele buscou, de fato, fortalecer a indústria nacional, principalmente de transformação. Então, assim, denunciou, né, os acordos militares, tá? Então, assim, o acordo da missão naval, o acordo militar, tá legal? Então, essa aí é uma coisa interessante, tá? Muito bem. Ele também pode falar aqui como é que eram as visões de poder nacional, né? Para Costa e Silva, Médici e Geisel. Né? Ele pode também trabalhar essa parte aí. Lembra que isso aí é um dos eixos temáticos, né? Então, né, aquela coisa, né, de como cada um enxergava aquilo ali. Né? Então, o Costa e Silva ele não dava ainda tanta ênfase a isso. O Médici dava aquela coisa mais soberba, né? Lembra que a época do Médici era do milagre brasileiro. Então, existia aquela coisa assim do Brasil querer se agigantar, talvez até sem o poder necessário para isso, né? E depois, já com o Geisel, ele começou a adotar uma postura um pouco mais responsável, mais pragmática, tá legal? Então, assim, é interessante ter essa noção. Aí ele pode também perguntar aqui, dentro desse conceito todo, né, os fatores que impulsionaram a reformulação, né, da doutrina de segurança brasileira, né? Então, aquela coisa lá da eliminação daquela ideia bipolar, né, né, e a questão da dificuldade do diálogo norte-sul, tá? Então, essa é uma coisa importante. Bom, então a gente chegou em Geisel, né? E aí a gente vê que o Brasil precisava se financiar para que a gente pudesse manter esse padrão de desenvolvimento, né? Não tinha dinheiro, o Brasil não tinha poupança interna para buscar, de fato, essa possibilidade de aumentar o seu capital, né? Então, ele precisava de capital externo, né? E esse processo acabou fazendo o Brasil, entre 64, né, e 84, mais ou menos ali um período de 20 anos ali, né? O Brasil saiu ali dos 50, 40 e pouco do mundo de PIB e foi para o 8º PIB mundial. No final da década de 80, o Brasil estava no top 10 dos PIBs mundiais, né? Então, assim, o povo ele cresceu e a ideia era você gerar crescimento econômico, né? E a partir daí, depois disso, você ter o desenvolvimento econômico, né? Então, a ideia da distribuição de renda, dar mais facilidade para o maior número de pessoas. Mas a política que o Brasil adotou inicialmente foi uma política voltada, primeiro, fazer o bolo crescer, né? Então, você gerar crescimento econômico. Só que isso teve um custo, né? Teve um preço. Porque
esse financiamento ele teve que ser pago em algum momento. E esse processo de pagamento, e Sevo faz uma grande crítica no livro, porque ele foi feito, digamos assim, à margem da área política e da área diplomática. Foi feito em termos puramente econômicos. E aí o que aconteceu? Esse processo de rolagem da dívida, né, de pagamento dos juros, né, negociações com os credores, acabou sendo um processo, em termos técnicos, correto, né, porque você tem que fazer isso, mas em termos sociais foi uma mazela, tá? Porque em termos sociais você acabou punindo muito a população, né? Ali quando você virou ali para Figueiredo / Sarney, onde o Brasil tinha uma preocupação maior com a tecnologia de ponta, já que já havia se desenvolvido uma capacidade bem interessante na parte de indústria de base e de transformação, já que se queria já voltar à parte tecnológica, onde é que teve o embate da parte de informática, né, com os Estados Unidos, isso é bem documentado no livro aí. Enfim, havia toda essa preocupação e o Brasil não teve como se manter ali esse ímpeto, porque a dívida pública começou a chegar num patamar tão grande e aí houve necessidade de ajustes de todo tipo. Isso gerou inflação, tá? Então o Brasil passou a conviver com taxas enormes de inflação, e a inflação é um dos impostos, digamos assim, né, mais perversos para os mais pobres, porque quem tem dinheiro para se proteger, se protegia. A gente via na década de 80, muitas pessoas que tinham dinheiro ganhavam muito no overnight, enquanto isso a maioria do povo estava na onça, sem ter o que comer direito, sem poder comprar, né, a moeda perdendo para você. Isso é fruto tudo dessa ideia aí, tá? De tentar resolver as coisas só por meio econômico, tá legal? E aí isso aí só foi resolvido bem depois, lá com a FHC, tá? Que essa questão começou a ser mais bem trabalhada, já também em termos diplomáticos e políticos, tá bom? Sarney declarou uma moratória parcial em 87, porque chegou no limite, né? A década de 80 acabou com tanta dívida que tinha, acabou sendo uma década perdida. E depois, a década de 90, na busca de tentar reverter esse quadro ruim que teve na década de 80, acabou sendo a década perversa, né? Porque aí, além de não ter desenvolvimento, você ainda tinha dificuldade de favorecer ali uma política que fosse gerar benefícios para o país, tá? Então, foi uma situação de dificuldade total ali, né? Tanto é que depois, quando veio a década de 90, aquela necessidade de você se reorientar com a queda da União Soviética, né? Ver a questão do neoliberalismo, né? A instituição neoliberal ela avançou com força naquele momento ali, né? E você via que o Brasil não estava pronto para lidar com aquilo tudo, né? O Brasil estava muito fragilizado. E aí o resultado disso foi uma política de privatização difícil, desastrosa, que entregou para o capital internacional ativos brasileiros a um preço bem convidativo, entregou o Brasil para o capital especulativo internacional sem uma contrapartida boa, tá? Então, assim, acabou fragilizando muito o Brasil, né? De ver aquela coisa que vai cair na prova, isso é coisa importante, tá, pessoal? Aquela diferença dos estados, né? O estado desenvolvimentista, o estado normal e o estado logístico, tá certo? Então, assim, o Brasil era um paradigma de estado desenvolvimentista até 1989, né? Então, o estado como um grande indutor do desenvolvimento nacional, né? Na década de 90, a gente vê como um paradigma argentino, né? Aquela coisa do estado normal, né? Aquele estado subserviente, aquele estado destruidor, né? O estado que não se preocupava em se projetar internacionalmente, né? Em que condenava a sua sociedade a uma infância social, tá legal? Foi um período bem difícil ali, que perdurou durante toda a década de 90 e até o início dos anos 2000,
né, quando veio Lula com um foco um pouco diferente, né, onde, naquela época, apoiado pelo empresariado, ele colocou já em voga a ideia do Estado logístico, em que o paradigma era o Chile, tá legal? E aí o Estado logístico ele dá mais aquela capacidade empreendedora para as famílias, para a sociedade, né? Coloca o Estado mais ativo nos fóruns internacionais, tá legal? Então, assim, foi por aí, tá? Então, essa é uma questão importante que eu acho também que pode ser cobrado em prova, tá? Enfim, foi um período, como eu falei, difícil, né? Aquela transição ali do Figueiredo, a parte da redemocratização do Brasil, Sarney, né? E depois o advento de Collor, depois Itamar, né? Collor ficou de 90 a 92, o primeiro presidente eleito pelo povo depois do regime militar. E aí depois aconteceu, depois houve o impedimento dele, e aí de 92 a 95 o Itamar esteve à frente do governo, né, até a vinda de FHC, tá bom? Então a década de 90 ela foi uma década, como eu falei, uma década perversa, né? Muito bem, aí a gente vê aí nessa parte aí uma preocupação do Cervo em falar como é que eram as relações do Brasil, né? Inicialmente ali o Brasil atuante nos organismos internacionais e depois ele faz algumas críticas com relação ao fato do Brasil, mesmo com a crise do multilateralismo, estar buscando ainda um envolvimento multilateral, tá? E essa parte aí ficou bem flagrante porque foi um momento de reorientação do Brasil ali já após 89, né? Com neoliberalismo, hegemonia americana, tá certo? Então, assim, é bem interessante. E aí depois ele coloca a questão da vulnerabilidade e da força da década de 80. Né? Então, assim, e aí ele pode perguntar, por exemplo, assim, identificar os fatores positivos e negativos, né, da PEB na década de 80. Tá? Ele pode trabalhar esses conceitos. Tá? Então, assim, com fatores positivos, né, a gente pode trabalhar aquela questão da independência da nossa política externa, né, e o universalismo da política, né? Então, assim, eu acho que tinha essa questão assim, bastante interessante, né? A gente evoluiu em qualidade em relação a isso, né? E como fatores negativos, né? Políticas econômicas internas, que eu até já tinha adiantado aqui, né? Que tiveram elevado grau de instabilidade, né? Que isso aí acabou detendo o nosso crescimento interno, tá bom? E a nossa dívida externa, que acabou avançando demais, isso prejudicou demais a nossa política externa, tá bom? Aí teve aquele enfrentamento, como eu falei, da dívida externa, né, no governo Sarney, né? Isso eu já comentei. Aí depois ele coloca, né, dentro daquela discussão do norte e do sul, como é que foi depois essa modificação das relações e a busca, né, pelo Brasil de uma política externa mais voltada para o sul, né? E ele bota ali o estreitamento ali já na década de 80 ali com a China, tá? Uma aproximação com a África Negra, naquele entorno estratégico brasileiro, as soluções das divergências com a Argentina. O Brasil, historicamente, sempre teve muitos problemas com a Argentina, né? Pelo equilíbrio de poder no Cone Sul, né? E outras coisas do tipo. Mas a partir, né, dos acordos lá de Itaipu, né, depois com o Mercosul ali, isso começou a ser resolvido, né? Então, a Argentina se tornou um grande parceiro comercial brasileiro, né? Então, isso é uma coisa interessante. Para a América Latina, a gente via aquela postura da zona de paz e segurança, né, cooperação,
né? Isso aí é bem interessante, ver o Camas, que evoluiu, a gente vê as opacas, a questão da Unasul, tá? São coisas bem interessantes de o pessoal dar uma olhada, tá? Essa postura da América do Sul mais voltada à cooperação e à paz, tá legal? O papel do Brasil nesse contexto, tá bom? A questão dos paradigmas, eu já falei aqui, né? Isso aí é questão certa de prova, tá, pessoal? O pessoal olhar com bastante carinho aí essa parte de paradigma desenvolvimentista, ou normal e logístico, tá? Então, só lembrando, né? Desenvolvimento, né? Aquela coisa do dar mais autonomia ao país, né? Então, você vê de uma política externa mais voltada para a redução dessas dependências, né? O estado normal, né? Que é aquela conduta que eu falei, né? Destrutiva, né? Regressiva, tá? Que subserviente, né? Subserviente, destrutivo e regressivo, tá? Isso é bastante interessante ter noção com relação ao estado normal. E o estado logístico, né? Que é empreendido aí um esforço do país aí para reforço, né? Do núcleo nacional, né? Nossa cidade com uma responsabilidade mais empreendedora. O Brasil começou a se falar no Brasil muito em empreender, né? O Brasil se tornou um país de empreendedores, né? Isso é fruto aí dessa ideia do estado logístico, tá, pessoal? E aí, o Brasil também, nesse momento, ele começou a adotar uma postura em termos de economia. Se no passado ele tinha aquela ideia da segurança econômica coletiva, que era meio que uma resposta, né, que o Sul tinha para o Norte, falando assim, pô, vocês precisam promover o desenvolvimento, mas dentro daquela coisa, né, associando sempre a economia com a segurança, né? Então, assim, uma postura meio explosiva, né, que o Brasil sempre adotou. Mas naquele momento ele botava assim, a segurança econômica coletiva, ou seja, ali nessa época, né, na década de 60, 70 ali, se tinha aquela noção de que o desenvolvimento ele tem que acontecer de uma forma responsável, né? Então existe uma segurança econômica coletiva, ou seja, todos sejam corresponsáveis pelo desenvolvimento econômico. Isso acabou sendo deixado de lado, né? E já com a década de 90 para frente, a gente vê a questão do liberalismo econômico indo realmente com força, tá? E aí o Brasil começou a adotar, em relação a dois pontos que eu acho que são interessantes, que podem ser trabalhados em prova, já na década de 90, duas questões que são bem interessantes, né? Primeiro é com relação ao meio ambiente. O Brasil trouxe aquela ideia da sustentabilidade, essa é uma ideia brasileira, tá? Que é uma forma de você, digamos assim, tentar influenciar o comportamento de um Estado mais forte, né, por meio de uma postura responsável em termos ambientais, tá? De forma a deixar que as gerações vindouras possam aproveitar determinados recursos, tá certo? Então, essa é uma coisa importante. Então, primeiro, essa ideia do meio ambiente. E a outra dos direitos humanos. O Brasil passou a usar muito a bandeira dos direitos humanos, tá? Nessa época, para poder também convencer economias mais fortes, tá? Começou a trabalhar nessa parte aí. Já que eu não tenho força para poder bater de frente, eu vou trabalhar com isso, tá? Então, o Brasil, ele adotou, é interessante ver essa mudança de eixo, né? Então, a gente via, na época do regime militar, uma postura mais realista, né, em termos de relações internacionais, né? E aí, depois, quando veio década de 90, e início ali, ano 2000 ali, a gente vê uma postura mais, assim, idealista, né? Uma postura mais kantiana, né? E aí, isso inclusive, uma resposta para aquela pergunta que a gente faz do porquê do sucateamento das Forças Armadas. Porque o Brasil ele tinha aquela ideia, né, do idealismo kantiano, onde a força ela não tem que ser empregada, a gente tem que resolver as coisas de maneira diplomática, né, de um jeito de convencimento. Né, os estados são entes racionais, então eles vão ser convencidos disso. Então, essa postura acabou levando a um pouco de descrédito das Forças Armadas, combinado com um revanchismo velado do regime militar, acabou gerando uma mistura um pouco explosiva aí para as Forças Armadas, tá? Não sei se pode ser trabalhado isso em prova, tá bom? E aí, uma coisa que é interessante, né? Ele pode perguntar como é que foi a abordagem da PEB, né, do tocante à segurança nacional.
né, na década de 90, né? Então, o Brasil ele reforçou aquela postura pacifista dele, né? Como eu estava comentando aqui, né? Então, ele se posicionou com relação a questões voltadas ao desarmamento, tá? E aí, uma crítica que eu faço aqui é a seguinte: ele adotou uma mesma visão multilateralista que tem que ser utilizada em termos econômicos, tá? No trato com a coisa econômica, o Brasil também acabou levando isso na década de 90 para a segurança, tá? E isso aí acabou sendo temerário, né? Porque, assim, relacionado à segurança, a gente vê que a postura dos estados mais fortes são sempre voltados ao interesse nacional. Então, talvez essa postura de você levar o multilateralismo para a área da segurança não gerou os efeitos que se imaginava ter. Tá bom, pessoal? Beleza, então a gente está avançando aí, né? Então a gente passou aí a década de 90, né? A década de 90, ela acabou sendo uma época onde as relações bilaterais elas se pronunciaram, tá? Então, assim, lembra que na época anterior, na década de 80, a gente vê aquela crise, né, do multilateralismo, né? E mesmo assim o Brasil ainda buscou. Agora não, aí depois o Brasil já optou pelas relações bilaterais, tá? Então a gente vê nessa época de 90 até 2002 ali, até vindo da era Lula, uma coisa mais voltada ali ao bilateralismo, tá? Então a gente vê aí como é que foi a postura do Brasil com relação aos Estados Unidos, Rússia, Japão, tá? Enfim, uma postura um pouco mais bilateral, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas também multilaterais, né, nesse período, né? E o principal que eu destaco é o avanço das negociações com a União Europeia, tá, que evoluíram bem. A questão do Mercosul, tá, que é interessante. Os OPACs que eu falei aqui também. Tá? Aquela luta também que tinha reforço Mercosul em contraposição com a ALCA, né? Acabou que depois o americano ele acabou deixando um pouco de lado, ele arrefeceu a ALCA e foi mais para o acordo lá transpacífico, né? Para frear a China, né? Então, assim, a gente viu o Mercosul ele sendo realmente reforçado na década de 90, né? Ele acabou depois perdendo um pouco de força, porque assim, o Mercosul ele foi hábil ao trazer uma união aduaneira, né, comercial, mas ao mesmo tempo acabou ficando nisso. Ele não trouxe, igual foi na Europa, por exemplo, uniformidade em outras áreas. Tá? Então pode ter uma pergunta relacionada ao caminho do Mercosul. Tá? O que houve com o Mercosul, né, no primeiro momento, e depois quais foram as deficiências que foram encontradas, né? Então, o Mercosul acabou se perdendo, né, por essa ideia dos países membros não abandonarem as suas ideias nacionais em prol de um coletivo. Tá? Então, isso é uma coisa interessante aí, o pessoal ter uma noção de relação a isso. Aí, depois disso, veio a Era Lula. Tá? A Era Lula foi uma era bastante, em termos de política externa, auspiciosa para o Brasil, porque naquela época, né, 2003 até 2007, ali, antes da crise de 2008, né, o primeiro mandato do Lula, principalmente, né, o Brasil surfou num avanço considerável ali do preço das commodities, né, o Brasil, como um país agrário exportador, ganhou muito dinheiro com commodities, ou seja, o preço de diversos itens que o Brasil exporta, né, soja, café, minério de ferro, suco de laranja, né, viram os valores assim aumentarem muito, né? Aumentarem sobremaneira. Isso favoreceu bastante para que o Brasil fizesse uma gorda divisa, né, interna, né? Ali as reservas internacionais brasileiras cresceram muito, isso favoreceu ali também ao pagamento de uma série de obrigações externas que o Brasil tinha. Então, assim, ajudou muito o Brasil, né? Isso até a crise de 2008, né? O Brasil assumiu aquele paradigma do Estado logístico, tá certo? Então, essa é uma coisa que é bem interessante aí observar, né? Já como na era Lula, tá legal? E aí tem uma questão muito importante que
que pode ser perguntado na prova com relação à postura da era Lula, né? A postura que o Brasil adotou nesse momento, que é o chamado multilateralismo de reciprocidade. Tá legal? Então, assim, isso é uma coisa que pode ser perguntado, tá, pessoal? Então, aquela coisa ali de negar a hegemonia, tá? Então, assim, a hegemonia ficando de lado, tá? Buscando ali eliminar essas proeminências de poder e fazer algo um pouco mais equânime. Então, a postura do Lula no cenário internacional era uma postura mais de tentar equalizar poderes, tá? Buscando ali regras ali bem justas no sistema internacional, aquelas coisas ali das medidas protecionistas dos países desenvolvidos, do seu setor primário, por exemplo. O Brasil reclamou disso bastante nas rodadas da OMC, né? Então, isso aí era ficou bem marcante nessa época aí, tá? O advento do BRICS, também, que foi uma resposta das economias emergentes, né? No início era a BRIC, né? Em 2011, a África do Sul também adentrou, né, ao processo, né? Mas, assim, era uma resposta dos emergentes para essa postura mais hegemônica dos países, das economias mais ricas, tá legal? Então, essa é uma coisa também interessante, tá? Então, houve, de fato, né, esse multilateralismo da reciprocidade e uma internacionalização da economia, tá? Então, assim, se existem duas características que foram marcantes do início do Estado logístico, era Lula: multilateralismo de reciprocidade e internacionalização da economia, tá? Isso aí são duas coisas que tem que saber, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. A gente acabou que eu passei isso aqui um pouco batido, mas na década de 90, como eu falei, né, existiu aquela primeira ideia de privatização, né? E aí ele pode perguntar quais foram os efeitos nocivos desse momento da privatização para o Brasil. Tá? Ele pode perguntar isso aí, tá? Bom, esse modelo de privatização foi chamado privatização com alienação, tá? Então, isso aí acabou gerando alguns efeitos, né? Isso pode ser perguntado em prova. O principal é você acabar esterilizando, né, a inteligência nacional, né? Você retira cérebros nacionais do processo, né? Você acaba também transferindo renda, você, por ter uma outra companhia multinacional trabalhando no setor que antes era brasileiro, a renda pode, é mais fácil ela ser transferida para o exterior, tá? E isso também gera também dificuldade no comércio exterior, tá? Então, isso também é interessante, né? Porque no momento que você tem uma firma externa trazendo, talvez, itens de fora, isso vai gerar uma dificuldade na tua balança de pagamentos, tá? Então, é uma coisa também interessante aí, essa modelagem de privatização por alienação que aconteceu na década de 90, tá? Principalmente ali com FHC, tá bom? Bom, aí depois teve a inserção brasileira no século XXI, que eu estava começando a falar aqui, né, do Lula, né? Houve, de fato, ali um avanço daquele ambiente da multilateral, né? Lula ele trouxe à tona no mercado internacional, no mundo, na mesa internacional, né, a questão do combate à fome, né? Ele colocou isso como sendo bastante claro, né? Bom, aí depois também ele pode também perguntar, né, características, né, desse multilateralismo de reciprocidade que eu comentei aqui, né? Então, assim, é bom ter uma noção bem clara disso aí, tá? Da importância disso. Essa parte que eu comentei, né, sobre o posicionamento brasileiro em relação às questões de saúde, né, direitos humanos, né, e ambientais.
E aí, só para fechar, né, esse apanhado geral aí, veio já o governo de Dilma Rousseff, né? Dilma ela acabou tendo dois problemas, né? Um externo, porque o Brasil começou a sofrer demais os efeitos da crise de 2008. Isso aí reduziu muito o preço das commodities, né? O Brasil acabou tendo que trabalhar demais aí a questão da taxa de juros, aumentou muito a taxa de juros, se tornou um país muito rentista, e aí, né, para poder segurar a inflação, o Brasil ficou muito voltado às metas de superávit primário e metas de inflação, né, para poder balancear a sua macroeconomia. E aí também, aliça isso, né, o fracasso aí na época do governo Dilma, né, da política interna, como eu falei, e também da questão da dificuldade de diálogo, né, também com o externo, né. O Estado logístico, ele pressupõe diálogo, ele pressupõe haver concessões, né, e aí a Dilma ela acabou não sendo muito hábil para fazer isso, e, de fato, isso acabou gerando problemas sérios para o Brasil, né? E aí, combinado com questões políticas internas, né, crimes de responsabilidade, ela acabou sofrendo impedimento, né? Então, essa aí é uma característica aí do governo Dilma, né? Bom, não tinha, né? Faltou uma coisa que é importante, o que faltava no governo Dilma, né? A ausência de ideias força, né? O governo Dilma, antes disso, não existia, né? Uma coisa que é interessante, né, nesse momento aí é o advento da Unasul, né? E a Unasul ela tem uma coisa interessante, porque diferentemente de outros processos de multilateralização, a Unasul primeiro ela teve um foco mais, assim, digamos, político, né? Então ela tem eixo político, geopolítico e econômico, né? Aquela coisa ali mais voltada para essa cooperação nesse sentido, antes até das questões voltadas à parte aduaneira, fiscal, tá? Então, assim, isso acabou sendo um movimento interessante porque foi ao contrário do que normalmente se vê, tá? Então, isso é uma coisa interessante da Unasul, tá bom? E uma outra coisa importante, a gente viu ali que o Brasil ele começou a adotar o multilateralismo, mas acabou que, ao longo do tempo, voltou-se a ideia do bilateralismo, né? Então, o multilateralismo, de novo, acabou entrando em baixa, né? E, de novo, ver relações mais bilaterais, tá? E aí pode perguntar o porquê né, que razões levaram o Brasil a adotar relações bilaterais no século XXI. Isso é uma questão bastante importante, tá? Então, você tem a questão da crise, né, da própria crise do multilateralismo, né? A ONU acabou tendo muita dificuldade, a ONU, né, com seus diversos órgãos, né, para gerar consenso, daquela coisa que eu falei do gerar consenso, né? Isso acabou tendo muita dificuldade, então isso gerou ceticismo dos estados. O neoliberalismo acabou não dando certo como se imaginava, e isso aí acabou também fazendo vir aí à tona a importância do Estado. E aí uma das figuras do neoliberalismo é a questão do multilateralismo. Como isso não deu certo, acabou também se abandonando um pouco isso. E acabou também, fruto dessa dificuldade, acabou sendo uma coisa do governo da primeira, né? Essa dificuldade da OMC de gerar consenso acabou também fazendo com que os países adotassem mais uma postura bilateral. Vamos acertar nós dois aqui, porque já que a gente não está conseguindo gerar consenso com muita gente, vamos nós dois aqui, a gente acerta o que nós imaginamos que é o correto aqui, e nós dois aqui a gente evolui aqui no nosso processo. Tá? Então, acabou isso aí. Então, é interessante também essa parte aí, voltada aí, o porquê do bilateralismo, né, ter voltado aí no século XXI. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu procurei ser bastante... resumir bastante a ideia na matéria. A matéria é muito grande, né? Como eu falei, é bem visulenta. Mas, assim, as ideias que eu toquei aqui, com certeza, elas estão pegando aí 80% aí da matéria aí de PEB, tá bom? E aí eu queria o seguinte, que agora vocês
ouvindo esse vídeo, as dúvidas elas viessem, né? Para que a gente possa ir agora discutindo ali uma coisa assim mais pontual, e eu acho que aí facilita para a gente poder entender melhor a matéria aí. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha que falar de PEB.